A minha alma tá armada e apontada para a cara do sucesso. Os pais sem voz, paz sem voz, não é paz, é medo. A gente vai com a vida. Tanto para... Agora da P1, né? Já está na semana da P1. Alguns me mandaram mensagem dizendo que já estão fazendo a prova, que estão indo bem na prova. Até me marcaram lá no Insta, né? Que tiraram 10. Os alunos da manhã que já terminaram de assistir a aula, foram fazer a prova. Então, assim, novamente, gente, a intenção da prova, em momento nenhum, é prejudicar vocês. Ninguém que se dispõe a ser professor, né? O ideal não é que a gente prejudique, que atrase a vida de vocês. A nossa intenção sempre é promover vocês, promover conhecimento, promover crescimento. A prova é uma forma de avaliação e deveria ser, inclusive, de autoavaliação, de você verificar se você entendeu o conteúdo que foi passado. Então, pensem da seguinte maneira: quando eu começar a trabalhar, eu entendi o conteúdo que foi me passado, vou me testar. A prova é basicamente isso. Lembrando que para a área da saúde, a maioria dos processos seletivos também exigem prova. Então, já é um treinamento para a vida profissional de vocês, tá bom? Espero que com essa aula, o conteúdo da plataforma, os exercícios de fixação, todas as discussões que nós promovemos, possa ajudar vocês nessa etapa do curso, que é a prova P1, tá bom? E aí, depois a gente vai para P2. Teremos um encontro antes da P2, e as discussões aí no AVA. Utilizem o AVA, tá? Façam como o pessoal vem fazendo. Coloca lá sua pergunta, sua dúvida, sua crítica. Teve eu não lembro agora quem foi, 1 ou 2 alunos, né? Poxa, mas eu respondi de acordo com o que estava na apostila, por que não tá certo? É isso que eu quero. Perguntem, questionem, participem, para que vocês possam entender, e aí eu vou respondendo para vocês, né? Não está certo por isso, ou está certo por aquilo, tentem por aqui o vídeo que vocês não conseguiram acessar, eu passei uma outra opção. É isso aí, é isso que eu espero de vocês, tá bom? E assim vocês conseguem assimilar melhor o conteúdo. Na hora de fazer a prova, vai naturalmente. Espero que todos vocês tirem excelentes notas. Bom, 6 passos para melhorar, então, a comunicação com o paciente, independente da sua especialidade de formação. Então, não tenha pressa, né? Tenha sempre calma, fala com tranquilidade, você não tem que ficar correndo. No serviço de saúde, ele é um serviço mais corrido, né? Principalmente se você trabalha numa emergência, mas na hora de você se comunicar, não tenha pressa. Utilize todas as formas possíveis e mais simples de você se comunicar. Pratique a empatia, se coloca no lugar do outro, né? Pensa, será que ele está entendendo o que está sendo falado? Seja sensível, aquele momento é a hora de falar aquilo, ou então ele já ouviu, às vezes, coisas terríveis, né? Recentemente a gente teve um paciente bem grave, bem novo, e a única pessoa próxima que tinha era a namorada. E ela tinha acabado de receber notícias terríveis, né? Ele tá vivo, tudo, mas notícias terríveis do quadro dele, ela estava completamente desnorteada. E eu precisava pedir para que ela trouxesse os produtos de higiene pessoal, fralda, mas eu percebia que ela não conseguia entender muito bem, né, o que ela ouvia, né, ela sabe o que é uma fralda, o que é um hidratante, ela sabe, mas eu percebia que ela estava um pouco desnorteada depois de ter ouvido tudo que o médico falou, né? Então, eu conversei com ela, eu expliquei o porquê que a gente precisava daquele material, e aí, percebendo a situação ali, o momento, eu anotei no papel, né? Então, coloquei lá sabonete líquido, hidratante, aparelho de barbear, fralda GG, coloquei tudo bonitinho e entreguei na mão dela. Uma coisa pequena. Demorou quantos minutos para fazer isso? Pegar um papel, escrever e orientar e falar, ó, isso aqui, depois quando você estiver entendendo melhor, segura, né? E é isso aqui que você vai trazer para ele amanhã, você entendeu? Né? E aí depois, quem sabe a pessoa assimilando tudo aquilo que foi passado, né? Ela vai pegar o papel e vai lembrar, tá? Dê opções, dê alternativas. Alternativa de horário, alternativa de forma de tratamento, alternativa da maneira ali de como você vai
administrar aquela situação. Existem tantas situações no serviço de saúde, tantas situações. Eu poderia passar aqui o resto da noite falando de situações que a gente consegue dar opções, tá? Então, quando vocês estiverem lá, lembrem disso, né? Lembrem-se como se vocês fossem o paciente, o acompanhante. Você gostaria de ter opções, né? Você gostaria de ter formas diferentes, às vezes, de resolver uma situação. Lógico que tem que ser dentro daquilo que está ao nosso alcance como profissional. Não economize informações. Fale tudo. Explica o procedimento, explica a medicação usada, explica as consequências daquilo que for do seu trabalho. Não se meta a explicar o trabalho do anestesista, do cirurgião. Isso deixa que eles façam, tudo bem? Porque senão, às vezes, você vai explicar uma coisa que não é do seu domínio ou alguma coisa que não é você que vai fazer. E aí você vai se complicar. Então, cada um explica dentro da sua especialidade, dentro das suas atribuições. Mas não economize informações. Fale tudo quanto for necessário. Por exemplo, o acompanhante chega lá, olha aquele monitor e fica, mas o que significa isso tudo? Explica, qual é o problema? Aqui está a frequência cardíaca, aqui está a frequência respiratória, aqui está a saturação, aqui está, né? E aí você vai mostrando, sabe que a frequência cardíaca, quantos minutos, quantas vezes por minuto o coração dele bate, né? E aí você consegue, o acompanhante começa a entender melhor aquele monitor e aquilo deixa de ser tão assustador, né? Não economize informações. Não tem problema o acompanhante entender. Mostre-se acessível, né? O paciente tem que perceber, o acompanhante, o paciente tem que perceber que você é um canal de comunicação. E que caso tenha alguma coisa que não compete a você ou que você não saiba, você vai buscar essa informação. Certo? Dúvidas? Então, sigam esses passos para a vida, né? Não sigam só para agora, sigam para a vida. E essa comunicação, ela vai trazer benefícios para tudo, em todos os âmbitos. Se você ainda não trabalha na área da saúde, utilize esses 6 passos, na comunicação com o colega, na comunicação com o cliente. Você vai perceber que melhora e ajuda bastante, tá bom? Opa, pulei. Um bom comunicador é uma pessoa autoconfiante, não autoconfiante de arrogância, mas autoconfiante porque ela sabe do que ela está falando, ela domina o assunto, né? E ela vai passar o quê? Transparência, falando sempre a verdade, não está ocultando nada. Coerência, o que ela fala no começo, no meio, no fim, tem coerência, casa, né, a informação. Credibilidade, você está falando isso porque está no exame, você está falando isso por uma pesquisa científica, você tem que passar a credibilidade, né? Eu acho, talvez, a sorte. Não, credibilidade e empatia. Esse lance de você se colocar no lugar do outro, eu vou mostrar um vídeo sobre isso. Uma diferença aí que às vezes as pessoas confundem, né? Existe uma diferença entre empatia e entre simpatia. Então, quando eu sinto simpatia por uma situação, eu olho a pessoa sofrendo, né? E poxa, eu sinto muito por você estar sentindo essa dor. Eu sinto muito, né? Sinto muito. Isso é simpatia. Ai, poxa, que pena, né? Que judiação. Isso é simpatia. O que é empatia? Eu vejo, eu participo, eu sinto a sua dor. E aí, nesse caso, por isso que eu discordo que o profissional da saúde, ele é frio. O profissional da saúde, ele não tem como ser frio. Uma vez que a gente aqui está dizendo que o profissional da saúde, ele tem que ser empático. Não existe a possibilidade de ele ser frio. Não existe a possibilidade de um profissional da saúde não se envolver. Vocês entendem? Senão ele não está sendo empático, ele está sendo apenas simpático. E a nossa intenção aqui, exatamente, a gente está falando ao contrário. A gente está falando de você ser empático com a situação do paciente. De você conseguir transmitir essa empatia. Então você vai sentir junto com o paciente aquela situação. E muitas vezes o sentir junto, essa empatia, vai trazer também dor para você. Porque se eu sinto a sua dor, no momento que o paciente às vezes está ali no auge do seu sofrimento, né, no auge da sua dor, você vai chorar junto com ele. Agora, o que a gente tem que achar? Um equilíbrio. O chorar junto com ele não é se descabelar, né, se desesperar, perder aí completamente o rumo do seu trabalho. Você vai continuar trabalhando, você vai continuar atendendo o paciente e os outros pacientes, mas ali naquele momento você vai sentir junto com o paciente, tá?
Essa é a diferença de empatia e de simpatia. Oi, Cris, você ia falar alguma coisa, meu bem? Pode falar, pode participar. Você Ô, mandou. professora, uma dúvida que eu fiquei é, na questão 5 é que eu errei. Tá. Trabalho em equipe reflete humanização entre colaboradores? Aí tinha que escolher as opções. As duas eu acertei. Aí, no caso, com certeza, sem trabalho em equipe, não existe atendimento humanizado. Essa também seria correta para marcar. Por quê? Ah, eu preciso lembrar da questão. Você lembra as outras opções que tem? As outras eu marquei certo. É essencial que todo o processo seja humanizado, desde os colaboradores, liderança, até o atendimento aos clientes e pacientes. É preciso investir em treinamento, orientações e o principal, começar em cada profissional. Marquei essas duas, correta. Só que a primeira, com certeza, sem trabalho em equipe, não existe atendimento humanizado. Era correta também. Só que eu levei em consideração assim, com certeza, sem trabalho em equipe, não existe atendimento humanizado. Mas a pessoa não pode ser humanizada assim, sem ter participado de trabalho em equipe, ou sem estar num ambiente de trabalho que tenha muito disso. Tá, a Pode ter resposta um ser correta de luz era abençoada. a resposta correta era todas? Era 3 só. As outras duas eram erradas. Precisa ser recíproco, senão cada um deve fazer o seu. Não Ah, tá. necessariamente. É muito difícil trabalhar com pessoas que não são humanizadas. Esse é do trabalho, não da prova. Ou esse é da É do trabalho, do isso. trabalho. Tá. Tá tentando me localizar. Então, ahn, naquilo, de acordo com o que a gente conversou na outra aula, e considerando que eu não tem como eu fazer um trabalho humanizado, por exemplo, porque lembra que eu expliquei para vocês que o trabalho humanizado não é só humanizado com o paciente, é humanizado com a chefia, é humanizado com o colega. E Sim, aí, sim. no momento que eu não sou humanizado com o colega, é impossível eu fazer um trabalho em equipe. Ah, tá, entendi. Ah, tá, é que eu levei pro outro lado. Entendi, tipo, como se fosse, vamos supor, você pode trabalhar numa equipe que não é, só que você sim, você é única a ser humanizada, tanto com os seus colaboradores ali do profissional interno, quanto o paciente. Eu levei É, em consideração que independente de, tipo assim, não a equipe toda, pode ter um na equipe que é sim. eu entendo. Só que eu vou falar como líder de equipe, tá? O enfermeiro, por formação, ele é chefe, ele é líder da equipe, né? Então, ele é chefe daquele setor, consequentemente, ele lidera a equipe. E eu vou falar como enfermeira. É muito difícil você trabalhar numa equipe. Por exemplo, hoje a minha equipe tem 7 técnicos. É quase impossível, sendo que um não seja humanizado. Um não trabalha em equipe. Um não tem humanização com os outros. Sabe por quê? Sobrecarrega os outros. Todos os outros se ajudam. Esse daqui não ajuda. Todos os É, já levei outros. ao contrário. Tipo, o É, teu 7, você tem 7, só que o teu 6 não é humanizado e ter um humanizado sim, independente de ter atividades ou não para isso. entendi. Eu entendi. Mas é porque é complicado, porque se o único que não se ajuda e não ajuda os outros, em algum momento vai precisar pedir ajuda, mas ninguém vai querer ajudar. E quem vai sofrer com isso no final? O paciente. Porque a gente não consegue fazer as coisas sozinhos, né? Então, por mais que aquele único que nunca ajuda ninguém, ele além de não prestar um serviço humanizado, ele vai atrapalhar também os outros que vão ficar sobrecarregados e com raiva dele porque não ajuda. Aí daqui a pouco ninguém está ajudando ninguém porque esse não ajuda e ninguém ajuda esse. Você está entendendo? Vira uma bola de neve. E aí entra o líder para conseguir chamar esse um. Primeiro a gente faz trabalho em equipe, perdão. Primeiro a gente faz o trabalho no grupo, né? Tenta conscientizar o grupo e nivelar o trabalho. Depois se vê que não funciona, a gente chama esse um. Mas aí isso vai do líder. Se você não é líder e você tem uma pessoa que não tem trabalho em equipe, que você não consegue trabalhar em equipe, isso vai resultar na falta de humanização colaborador, e vai resultar na falta de humanização com o paciente. Uma coisa vai puxando a outra. Eu acho interessante vocês não dissociarem isso, não separem isso.
eu presto humanização com o paciente, mas com a equipe às vezes não dá muito certo. Não tem como. Vai resultar no tratamento não humanizado do paciente, na demora, na complicação de um procedimento. A gente tem um paciente que para fazer o curativo dele precisa de 4 técnicos mais a enfermeira. Ou que seja 5 técnicos, mas geralmente a enfermeira participa porque é bem extenso o curativo. E não tem como fazer com menos gente. Imagina se é uma pessoa que não trabalha em equipe. Ficou mais claro? Ficou assim. É que eu inverti ao contrário. Eu pensei que, da tua equipe de 7, poderia ter 6 que não é, e ser só uma pessoa só que é humanizada, tanto com o paciente como o colaborador, entendeu? Uma pessoa só. Entendi. Eu inverti. Não tem problema. Por isso que é legal os exercícios. Porque a gente vai discutir, né, por que é aquela resposta correta. Quando você chegar na prova, ou quando você chegar numa situação real, você já sanou aquela dúvida e você compreendeu, né? Ou pelo menos você entendeu a forma como eu coloco as perguntas e como eu considero aquilo correto, até porque a humanização, ela acaba não sendo uma ciência exata. 2 mais 2 são 4, né? Uma compreensão daquele conceito. Então, muito bom. Obrigada por trazer a discussão, meu amor. Quando a gente fala de empatia, então vocês podem usar até esse mapa da empatia, né? Eu preciso fazer algumas perguntas para eu ver se eu estou sendo empático. Essas perguntas vão me tornar mais empático. Então eu posso me perguntar em relação ao paciente, o que ele pensa e sente, o que ele está escutando. Não é só ouvindo, o que ele realmente está escutando, o que ele vê, o que ele fala e faz. Quais são as suas dores, suas dúvidas, suas frustrações, seus medos? Quais são os seus ganhos, os desejos, as necessidades? Quando eu faço essas perguntas em relação ao paciente ou acompanhante, eu me torno empático. Então, façam essas perguntas quando você está lidando ali diretamente com o paciente. Seja numa sala para um exame, seja num procedimento, seja numa cirurgia, numa UTI, não interessa. No momento que você tiver contato com um paciente, o acompanhante, né, o visitante, faça essas perguntas. O que ele está sentindo? O que ele está pensando? Por que será que ele está com aquela cara de apavorado? Por que está chorando? Né? Porque tenta fazer essas perguntas e aí sim, quando você faz essas perguntas, você se coloca no lugar e você consegue prestar uma assistência, um atendimento muito melhor. Eu vou mostrar um videozinho bem interessante. E, na minha opinião, esse vídeo, se vocês conseguirem usar esse vídeo, não só agora, né, profissão, intra-hospitalar, se você conseguir utilizar isso no seu dia a dia, olhar as pessoas além daquilo que você está vendo, você vai se tornar uma pessoa muito melhor. Muito melhor. Independente de profissão, independente de trabalho, independente de qualquer coisa, você vai se tornar uma pessoa melhor. Então, se vocês conseguirem isso, eu já vou ficar bem feliz, tá? Vou mostrar esse videozinho para vocês. Acho que é o melhor vídeo que eu já assisti sobre empatia. Ele também é legendado, tá? A mensagem ela vai aparecer em textos na tela. Então, se vocês puderem, quem está no celular aí, ampliar a tela e acompanharem, fica melhor a compreensão.
Então, que a gente possa olhar para o outro, se colocando literalmente no lugar do outro e imaginando, né? Então, quando vocês entrarem na sala de aula, no próximo dia de aula, e ver aquele professor lá na frente, exercitem também a humanização. Que dia, como será que foi o dia daquele professor? Será que tá tudo bem na casa dele? Ah, eu não tenho nada a ver com isso. Será? Você faz parte também. Quantas vezes, numa sala de aula, às vezes no intervalo ou no final da aula, um aluno, aquele aluno quietinho que fica lá no cantinho, às vezes não tem nem tanta amizade, não fala tanto, né? Aquele aluno mais caladinho, vinha às vezes, dava aquele abraço gostoso, sim, que era tudo que eu precisava naquele dia. Um chocolate na hora do intervalo, né? Às vezes era aquele dia que eu tinha passado o dia inteiro sem almoçar, sem conseguir tomar um café, corre de um trabalho para o outro, de um paciente para outro, e aquela loucura, e chega na escola e todo mundo querendo resolver problema, e todo mundo querendo isso, querendo aquilo e tal, e você não consegue um minutinho para fazer um xixi, que dirá para comer. E aí chega aquele aluno com aquele chocolate, com aquela, enfim, com aquele suco, com aquele copinho de café. Eu gosto muito de café, muito, 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 muito. E alguns alunos, assim, descobriam, né? Iam lá, buscavam nem sei aonde aquele copinho de café e trazia aquele café, aquele cappuccino gostoso. Isso salvava o dia, vocês não fazem ideia. Isso também é humanização, isso também é empatia. Né? Para um chefe também pode ser, para um colega de trabalho, e não interessa, para o porteiro, né? Você sabe o nome do porteiro do seu prédio, ou a recepcionista do lugar onde você trabalha, você já falou bom dia, boa tarde, boa noite, você sabe o nome da moça lá, do moço, da higienização do local onde você trabalha, aquela pessoa que limpa a privada que você usa, aquela pessoa que limpa o chão que você passa, né? Que quando ele está limpando, você está passando por cima, você sabe pelo menos o nome dessa pessoa? É uma forma de você ser humanizado também. Chama pelo nome. Não é só o paciente que é para você chamar pelo nome. É o colega de trabalho. Né? É o motorista do ônibus. Às vezes você pega o mesmo ônibus. Ah, Mari, praticamente todos. É isso, Mari, é isso mesmo. Né? Então, quando você tem essa atitude humanizada, chamar o paciente pelo nome vai ser o mínimo. Chamar o paciente pelo nome vai ser automático positivamente, porque você já trata todo mundo pelo nome, não trata pelo apelido, não trata pela cor, né? Não chama de vem aqui, né? Limpa aqui. Não é assim que faz, né? Não é assim que a gente deve agir. Então é importante, lá na escola, você sabe o nome das inspetoras, o nome das tias da higienização, que limpa o banheiro que você usa, que deixa a sala limpa para você usar, vai lá, pergunta o nome dela, que dia faz aniversário, né? Conversa um pouquinho, ouve a história dela. Vocês vão descobrir muitas coisas. Você vai descobrir que às vezes o que você acha que é um problema na sua vida é um sucesso. Sua vida é uma paz. Você vai descobrir às vezes que você não tem problema. Né? Aquela pessoa ali, sim, tem sérios problemas. Então, tentem exercitar a humanização também dessa forma. Vocês vão ver como vai mudar a visão de mundo de vocês, tá bom? Vamos dar continuidade, então. A gente está quase finalizando, falta bem pouquinho agora. Dentro, então, dessa comunicação assertiva, a gente lembra aí dos passos para a segurança do paciente, né? Os passos para a segurança, as 6 metas, e olha a comunicação sempre aparecendo. Então, não é algo isolado, só na matéria de humanização. Não. A comunicação, ela vai aparecer em todos os momentos quando a gente fala de atendimento minimamente decente do paciente. Então, quando e como nós, profissionais da área da saúde, gostaríamos de ser lembrados. Pensem nisso, né? A gente não quer ser lembrado por notícias ruins. Eu vou mostrar uma notícia para vocês, é bem curtinha essa, e vocês vão ver que não é assim que a gente quer ser lembrado. A gente quer ser lembrado por coisas boas, né? A gente quer ser lembrado por salvar vidas e não por causar danos ao paciente. Hoje começa. Opa, calma, mocinho.
Então, esse tem 2 minutinhos. Observem. Eu tenho certeza que vocês não estão se formando para isso, tá? Apesar de ser direcionado mais para a enfermagem, serve para todo mundo. O Jornal Hoje começa com a reportagem sobre um erro grave num hospital público de São Paulo. Uma auxiliar de enfermagem cortou parte do dedinho de uma criança de 1 ano no momento em que ia tirar o esparadrapo. Essa auxiliar de enfermagem já foi afastada das suas funções. Segundo o Conselho Regional de Enfermagem, só no ano passado foram 250 erros envolvendo profissionais de enfermagem. A menina de 1 ano já tinha recebido alta. Só faltava retirar o esparadrapo que imobilizava a mão direita, colocado para ela tomar soro. A auxiliar de enfermagem entrou no quarto e usou uma tesoura. Ela foi tirar o esparadrapo da mão da menina, colocou a tesoura, aí eu falei, cuidado com o dedinho dela. Cortou um pouquinho o esparadrapo, viu que estava durinho e forçou. Quando forçou, esguichou sangue, cortou o dedinho da minha filha. A criança perdeu a ponta do dedinho da mão direita. A mãe conta que não deu para reaproveitar a parte cortada. Não teve como salvar a parte que perdeu do dedo. Vai ficar sem a pontinha, sem a unha, né? Sem essa parte da ponta da unha. Este é o 3º caso de erro envolvendo profissionais na área de enfermagem em hospital de São Paulo nos últimos 2 meses. No fim do ano passado, uma auxiliar de enfermagem aplicou vaselina em vez de soro em uma criança que estava internada por causa de uma virose. A menina morreu. A auxiliar de enfermagem disse que se confundiu porque os 2 frascos eram idênticos e estavam guardados no mesmo lugar. Há 15 dias, uma enfermeira injetou suplemento alimentar na veia de um garoto, segundo denunciou a família da criança. O alimento deveria ter sido aplicado numa válvula que levava nutrientes para o estômago. O menino de 4 anos sobreviveu. Na área de enfermagem, existem 3 profissionais. O auxiliar de enfermagem, que precisa ter ensino fundamental, e um curso técnico de 900 horas. Ele está capacitado para trocar roupa de cama, cuidar da alimentação e da higiene do paciente, verificar a pressão arterial e aplicar injeção. O técnico de enfermagem tem que ter ensino médio e curso técnico de 1.800 horas. Ele é quem administra os medicamentos, como injetar soro. Já o enfermeiro precisa ter ensino superior, com 5 anos de estudo. Ele é responsável por todos os procedimentos na área de enfermagem. Pode cuidar de pacientes graves, colocar sonda ou catéter. Segundo o Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo, só no ano passado foram registrados 250 casos, erros envolvendo profissionais da área. Desses, 20 resultaram em lesões definitivas e mortes. A formação profissional está muito fraca, né? A gente vê claramente a deficiência na formação intelectual, na formação competência técnica desses profissionais que deixa de existir. A auxiliar de enfermagem que cortou o dedinho da criança de 1 ano disse à polícia que estava com dificuldades para tirar o esparadrapo e, por isso, ela usou uma tesoura. Ela vai responder por lesão corporal culposa quando não há intenção de ferir. Alguém, por acaso, está se esforçando tanto para se formar e depois, no final das contas, responder por lesão culposa? Já pensou em responder um processo porque você arrancou o dedo de uma criança porque estava com pressa? Ah, mas não foi dito que ela estava com pressa. Sério? Precisa? Complicado, né? Se coloca no lugar da criança. Do pai e da mãe. Olha, haja autocontrole, né? Para esse caso, eu não sei. Agora, para o segundo lá do vidro no lugar errado, eu teria uma solução fácil, igual faz no laboratório. Procedimento, operacional, padrão. É tudo no lugar correto. Você não pode ir lá e mudar. Poderia ter identificado, tipo assim, frascos para certo medicamento, certa coisa, forrar prateleira da cor da tampinha, essas coisas, para deixar bem visível ali cada cor, não só o frasco, mas a prateleira, para não ter tanta confusão, evitar um pouco. Exatamente. Mas é isso. Acredite, existe o POP, existe o procedimento operacional padrão. Existe também os 9 certos. Existe as 3 leituras. Acredite, a pessoa não cumpriu nenhum desses. A pessoa, em algum momento, por mais que a pessoa, na hora de armazenasse errado, a pessoa não cumpriu o restante das barreiras. Então, você está certíssima, certíssima, certíssima. Existe, né? Não foi feito e foi falha atrás de falha. Não foi uma falha. Foi falha atrás de falha.
não foi cumprido diversas etapas até chegar à falha no paciente. Então, se a gente tiver essa consciência, isso não vai acontecer. E como também o pessoal está participando aqui no chat, né? Foi ignorado também a dor da criança. Ela com certeza gritou, chorou, puxou, né? Então, tudo isso está envolvido. Seguir os procedimentos operacionais padrões. Existe uma coisa chamada MAV também, né? A medicamento de alta vigilância. Então, esses medicamentos, eles são rotulados com uma etiqueta vermelha, eles vêm num plastiquinho diferente. Então, como que a pessoa tem dupla checagem? Como que a pessoa não segue isso? Aí acaba cometendo erros gravíssimos. Eu vou mostrar que é assim. Pro pessoal, eu peço licença, não licença, né? Mas eu gostaria que vocês participassem junto. Pessoal de radiologia e de farmácia, acreditem, quem tem habilidade com vídeo, quem tem habilidade em fazer vídeo, tudo, se vocês puderem, façam da área de vocês, porque é muito difícil, tá? Eu sempre procuro com todo carinho, para passar também da área de vocês, mas eu não acho um vídeo exaltando, sabe, a profissão. Então, assim, eu vou passar um que eu tenho, que é o da enfermagem. Sim, Mari, sim. A Mari colocou aqui no privado, né? Muitas horas de trabalho também. O cansaço acarreta em muitos erros. Sim, é verdade. Ninguém está isento de errar, tá? Mas eu vou falar por mim, por exemplo. Eu faço plantão de 24 horas e já cheguei a fazer 48, direto, tá? E o que eu tento fazer? Priorizar sempre o paciente, né? Então, se eu ver que eu estou muito cansada e eu não consigo, eu chamo ajuda, né? Eu peço para ir embora, eu aviso minha chefe que eu não vou conseguir continuar, mas eu me preparo para aquelas 24 horas prestar a melhor assistência possível, tá bom? Só vai dar tempo mesmo de finalizar com esse vídeo. O vídeo tem 2 minutinhos e falta 2 minutinhos para a nossa aula cair. Então, eu gostaria de agradecer a vocês. E se vocês conseguirem fazer um vídeo aí, o pessoal de radiologia e de farmácia, sobre a profissão de vocês, eu vou ficar muito feliz em passar na próxima aula, tá bom? Muito, 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 muito obrigado. Sigam lá nas redes sociais também para a gente conversar mais, para a gente ter mais contato. Deus abençoe a vida de vocês e fiquem com esse vídeo aí para finalizar a nossa aula, tá bom?